A gente começou um pouquinho atrasado, né? São 10h56. Os irmãos podem se sentar, mas eu vou tentar resumir um pouquinho umas partes aqui para não se estender muito, né? Mas será, né, como o Espírito Santo desejar que seja, né? Quem está vivendo aí os dias da conferência de louvor e adoração sabe que foi um dia totalmente diferenciado mesmo ontem. O derramar do Espírito Santo de Deus na nossa igreja. Nós aprendemos demais. E nós gostaríamos que continuasse, né, esse mover, mesmo a gente estando aqui de manhã, né, que se denomina a EBD. A gente quer e deseja que esse mover continue, né, nas nossas vidas. E nesse momento aqui. Então, eu entrego, né, a total liberdade ao Espírito Santo. Peço a Deus que venha abençoar as nossas vidas, as nossas mentes, me abençoar, que o Senhor possa fazer grandes coisas nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Bom, gente, o tema, né, da conferência é Águas Profundas, e o texto-chave, o texto base, está em Jeremias 29:13, que diz: E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Um versículo bem conhecido de todos, né? E eu fui fazendo assim, fui pegando algumas coisas e realmente não tendo muito tempo, né, a não ser as madrugadas, para poder olhar, Deus foi ministrando algumas coisas no meu coração. Não sei aqui, como eu disse, se eu vou falar todas, né? Porque seria um estudo mais profundo, mas o que o Senhor quiser que eu fale, eu vou falar, amém? E quando me chamaram para fazer esse momento, eu realmente levei um grande susto, né? Porque Carla tinha dito para a gente que a gente iria receber, que a gente teria, né, receber de fora, que a gente tinha que ter menos plataforma. E eu pensei, vai ser o momento de sentar, né, e de receber. E aí ela falou que Deus falou com ela, acho que no retiro, que seria eu. Eu levei até um susto, né? Porque eu realmente não estava esperando isso. Mas Deus faz como quer. E o desafio é fazer algo que não sou eu que vou fazer, né? Mas assim, como a gente tem vindo de um estudo tão bom, né? Ontem, workshop, estudo e ministração, e todo mundo se derramando, né? O pastor Zeca Quintanilha, para quem não veio, né? Maravilhoso, sim, nas suas palavras, no seu jeito até de olhar, de falar. E a gente, assim, aprendeu demais. Então, é um grande desafio, né? Porque a gente falar para de fora é até mais fácil, mas o de casa, né, da nossa casa, é complicado, né? A gente sempre fica assim meio apreensivo, né? E é isso aí. Mas o que eu vou falar aqui são algumas coisas que a maioria aqui já conhece, já sabe. A gente só vai fazer um pequeno resumo. E por incrível que pareça, o pastor Zeca Quintanilha falou muita coisa do que eu ia falar. Eu estava até falando com o Camille do lado. Falei, Camille, não é possível. Ele vai falar isso e eu escrevi isso. E como é que vai ser? Mas aí Carla, né, falou, as pessoas de repente não são as mesmas, né? E Deus vai usando e vai falando e vai confirmando. E a primeira coisa que a gente vai falar aqui é a diferença de adoração e de louvor. Há algum tempo, eu e Anderson fizemos um estudo com os adolescentes, mas os adolescentes que minha mãe liderava, lá no sítio Shalom. E nós fizemos um estudo sobre louvor e adoração, só que a gente começou falando sobre louvor e depois adoração. Hoje eu vou fazer o contrário. Eu vou começar falando de adoração e depois de louvor. Mas como é um assunto que a maioria aqui já sabe, eu vou tentar ser breve aqui. Para começar, o louvor e adoração não tem a ver apenas com música, né? Isso todo mundo já sabe. Muito menos com música rápida e música lenta. Por algum tempo, né, as pessoas achavam que música de louvor era música de celebração animada e a de adoração era uma música mais calma, né, mais introspectiva, mas isso não tem muito a ver, né?
Então, eu vou começar aqui por adoração. O que significa? Veneração, culto, honra a alguém que se reconhece como divindade. Prostrar-se. Essa expressão, essa palavra prostrar-se, grave, porque ela é a mais importante aqui nessa parte. Então, como o pastor falou lá embaixo, né, ele falou nessa introdução, a adoração, ela é, na verdade, um estilo de vida. Na verdade, tem gente que não gosta de falar muito isso, porque, por exemplo, o estilo vegano também é um estilo de vida, né? Um estilo fitness também é. Só que, para a gente resumir mais assim, é um estilo de vida porque você tem que viver a adoração 24 horas por dia. Então, trabalhar, cuidar da saúde, das finanças, da família, tudo isso é adoração, tem que ser como adoração para Ele, né? Toda vez que você obedece a Deus, você adora. Então, a adoração é a resposta à revelação de quem Deus é. Então, você não pode adorar se você não sabe quem Deus é. Amém? Então, a adoração é resposta a quem Deus é. Então, não diz respeito somente à música. A gente vai ver depois sobre a música. Mas não diz respeito somente à música, né? E a adoração no templo, aqui, né? É tudo que envolve o culto, ofertas, é uma adoração, palavra, limpeza do templo, né? Quem limpa o templo antes de começar o culto é uma adoração. A liturgia, toda a liturgia é adoração a Deus. Então, se você vai entregar a sua oferta, você vai entregar em adoração. Se você vai limpar um banco, você está adorando a Deus, a não ser que o seu coração não esteja diretamente voltado para Ele. Então, tudo que a gente faz na nossa vida e aqui é adoração. Mas e o louvor? O louvor, né? Antes de falar do louvor, eu queria falar em Gênesis 22, 5, que para você ver que não tem tanto a ver com música, né? Eu não sei se é a primeira vez que se fala em adoração, mas eu já ouvi dizer, o pastor Antônio Cirilo falando, que a primeira vez que se fala em adoração na Bíblia é com Abraão e Isaac. Que lá em Gênesis 22, 5, ele fala assim: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaríamos a voz. Mas ele não falou que ele ia cantar, né? O que seria adoração? E havendo adorado, tornaremos a voz. Seria o próprio sacrifício, né? Então, para vocês verem que a adoração não está tão ligado somente à parte musical. E o louvor? O louvor é o ato de enaltecer e glorificar alguém ou algo, é a gratidão, é um elogio. Então, essa palavra é importante, é um elogio. Na verdade, o louvor está contido, quem lembra de matemática, né? Está, aquele negócio em conjunto, está contido na adoração. É o tipo de adoração física, é pagar um tributo a Ele. Então, louvor tem a ver com a parte física, tá? A expressão de louvor tem que ser físico, e a gente vai ver isso mais tarde. Então, é pagar um tributo, é um serviço, é uma questão sacerdotal. Então, nós estamos louvando, nós não estamos nos divertindo, a gente pode até se divertir, né? Mas nós estamos trabalhando, porque existe sacrifício de louvor. Enquanto a adoração, se for restrito à música, no campo da música, você fala sobre Deus, é no sentido vertical. Poderoso Deus é um exemplo de uma música de adoração, né? Que está falando diretamente para Ele. No louvor você fala sobre Ele. Alguém pode citar uma música aí que é um louvor? Que fala, elogia a Deus? Para ficar mais dinâmico um pouquinho? Hã? Ele é o leão da tribo de Judá, está falando que ele, né, ele é, né, a terceira pessoa, está falando sobre ele. É um elogio a ele. Isso é louvor. Então, nós temos vários tipos de louvor, de guerra, que a gente vai ver aqui, vários tipos, né? Mas só para ficar registrado, essa questão que o louvor está contido na adoração, que é algo físico. Então, se é algo físico, declamar, cantar, levantar as mãos, dançar, tudo faz parte do louvor. Amém? E aí, no louvor a gente sabe, né, que traz libertação, é uma arma de guerra, e apesar de termos várias maneiras de louvar, o louvor na Bíblia geralmente fala sobre música. Geralmente, né? Que a gente vai perceber que o tempo todo fala, Deus ama música, né? Amém?
Eu tenho que falar de música aqui porque a gente está falando de conferência de louvor e adoração, mas a gente está louvando com música, né, o tempo todo. E Salmos 59, 17 diz: a ti, ó fortaleza minha, cantarei salmos, porque Deus é o meu alto refúgio e o Deus da minha misericórdia. Salmo 149, 6 diz: estejam na sua garganta os altos louvores a Deus, espada de 2 fios nas suas mãos. Amém? Então não tem a ver se você está cansado ou não. O louvor não tem a ver se eu briguei com a esposa, com o marido ou não. O louvor é como ele deseja. Eu estou muito cansado, então eu vou adorar assim meio que de qualquer maneira, louvar, né? Porque Deus entende, mas eu acho que Ele tem umas maneiras específicas de querer que se adore a Ele. A gente vai ver na Bíblia maneiras de se louvar a Deus, que foi Ele mesmo que colocou aqui. Então, a gente vai ficar atento a isso, porque a gente não pode louvar de qualquer maneira. Amém? Eu vou falar agora, bem rápido aqui, por causa da hora. Eu vou ter que ler a maior parte aqui, porque senão a gente vai demorar. O poder da música. Antes de começar agora, eu não vou falar de música especificamente, de louvor e de adoração, de música sacra, de música daqui, né? A música religiosa. Estou falando de modo geral, tá? O poder da música. Nós sabemos que nós somos seres musicais, amém? Desde o ventre da nossa mãe, a gente escuta as batidas do coração da mãe. A gente escuta som o tempo todo, né? Segundo o dicionário, Aurélio, a música é definida como manifestação artística composta por sons e ritmos organizados de maneira agradável. Grava essa palavra agradável aí, tá? Arte de combinar e organizar sons, destacando sua natureza estética e emotiva. Então, olha só, a música, a gente sabe, principalmente os músicos, né, que estudam música, que é dividida em melodia, harmonia e ritmo, né? Segundo o pastor Sóstenes Mendes, a melodia, o ritmo fala ao corpo, a harmonia à alma e a melodia ao espírito. Então, mas aí a pessoa pensa assim, mas o corpo pode também manifestar louvor? Sim, pode, né? A gente está falando de modo geral do poder da música. Até Platão, gente, Platão descreveu o poder da música como estímulo prazeroso, curativo e afirmando: a música é uma lei moral. Ela dá alma ao universo, asas à mente e voa à imaginação. E Aristóteles também sugeriu que a música tem o poder de formar o caráter e, portanto, deve ser introduzida na educação dos jovens. Aí já começa, né, ficar mais estreito o negócio em relação à música. Agora, sem dúvida, a música tem muito poder. Você experimenta tirar a música de um filme de guerra. Você está lá naquela cena de guerra, lá, tira a música. Não fica esquisito? Imagine aquela cena sem música. Você está lá numa cena romântica lá, aí os namorados estão lá, aquela coisa romântica, para quem gosta de dorama, né, naquela coisa lá, quase parando. Tira a música para ver se fica com o mesmo clima. Não fica, irmãos. A música, ela é muito poderosa. 80%, se tiver um sermão aqui, daqui a 3 dias, mais ou menos 80% você vai esquecer. Você esquece 80% do que eu falei aqui. Mas música, você sai cantarolando, você sai lembrando da melodia, do ritmo. Você não esquece tão fácil assim não, né? Por isso que eles já falaram no poder da música e da questão do ensino, né? Então, ao longo da história, muitas culturas adotaram os poderes curativos da música. Os antigos egípcios incorporaram a música em suas cerimônias religiosas, considerando uma força terapêutica. As tribos nativas americanas, como os navarros, usavam a música e a dança em seus rituais de cura, contando com toques de tambor, cantos para promover o bem-estar físico e espiritual. E na medicina tradicional chinesa também, acreditava-se que tons e ritmos musicais específicos equilibravam a energia do corpo. A Bíblia já fala de música há muito tempo. Na criação, lá em Jó 38, 7... se os irmãos conseguirem colocar ali, Jó 38, 7, diz assim: quando as estrelas da alva cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. As estrelas já cantavam, né? Jó 38, 7.
última ceia também, Mateus 26, 30. O que fala na última, o que acontece ali na última ceia? O que fala em Mateus 26, 30? Ontem o pastor Zeca falou sobre isso, que não vê Jesus cantando na Bíblia, né? Só em um momento, que foi na última ceia, que fala o quê? Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então ele cantou, né? Quando Jesus nasceu, houve música, né? E Paulo, sem contar em Paulo e Silas na prisão. Todo mundo conhece a história, amém? De Paulo e Silas, sabe o que aconteceu, né? Então a música era e sempre foi uma ferramenta poderosa. Era de suma importância para os israelitas, que já usavam a música como condicionamento psicológico. Então, a música para eles, para os israelitas, evitava o cansaço no trabalho. A música marcial gerava coragem para a guerra. O canto de fortalecimento espiritual para resistir o sofrimento. Exército de músicos, né, que botava para correr os inimigos, né? Acontecia muito isso. E lá em 2 Reis 3,15, nós temos 2 exemplos aí. Eliseu chamou os músicos, chamou músicos. Enquanto eles tocavam, Eliseu recebeu toda a palavra de Deus. Lá em 2 Reis 3,15, diz assim: agora me tragam um músico. Enquanto o músico tocava, o poder de Deus veio sobre Eliseu. E ele recebeu toda a palavra de Deus. Se for ler o contexto todo, a gente vai ver por que ele chamou o músico para tocar, né? E foi algo que Deus usou a música para isso. Segundo Crônicas 20, Deus concede a Josafá a vitória sobre os inimigos. Os irmãos também conhecem a história, né? Não precisamos ler aqui. Mas o que aconteceu lá? Eles eram menores, né, pastor Arilson? Menor. Pode falar, pastor. E o que aconteceu? Qual foi a estratégia de Deus? Deus é bom. E eles se mataram, né? Eles mesmos ficavam desbaratados com o negócio e começaram um matar o outro. E isso aí, com o poder da música, né? O poder do som. Então, gente, rapidamente aqui também, a música na neurociência, tá? Um pouquinho, rapidinho aqui. Gente, a minha monografia de pós-graduação foi sobre música na aprendizagem. E eu nunca tive, assim, não tive oportunidade de falar sobre isso. Eu nem usei aqui, mas eu achei interessante falar sobre isso, porque o que acontece, né? Falar um pouquinho aqui de mim, né? Na verdade, a vida inteira, assim, a gente ficou envolvido com música, né? Lá em casa. Eu estudei piano, estudei teclado, não dei continuidade quando fui fazer faculdade, parei. Meu irmão continuou e foi até hoje, né? Eu parei, mas assim, sempre estava envolvida com coral, com música, cantando, criança, fiz parte do grupo Brilho aqui da igreja, grupo de juniores. A gente sempre estava, né? Mara também. A gente sempre estava envolvida com música. E por mais que eu me escondesse, não, mas ele vem cá, não sei o que, não sei o que. Isso não tem a ver muito com voz maravilhosa, né? Com ser cantora. Isso não tem muito a ver. Mas lá em casa sempre a gente esteve envolvido com música. Meu pai toca saxofone, toca flauta, ele é enjoadinho, gosta de tocar ali por partitura ali, né? Fica aquela coisa. E estudando isso aqui, ou lendo, ou escrevendo, eu decidi que eu vou estudar música, eu vou voltar a estudar e não adianta. Vou voltar a tocar, cantar, gente, porque a música é um benefício até para evitar Alzheimer, né? A gente estava falando sobre isso. É muito importante para o idoso também estudar música, porque já está comprovado. Então, isso não é coisa de criança. A criança aprende rápido. Criança aprende rápido. Tem uma janela aí de 4 a 12 anos que, se eles forem estudar qualquer coisa, eles vão aprender muito rápido. Mas não significa que um adulto não possa começar do zero, né? Porque a neuroplasticidade dá conta disso.
Você pode aprender na idade que você quiser. Então, eu sinto que Deus está cobrando mais coisas. Não somente... porque, às vezes, a gente pensa assim, eu não sou obrigada a tocar no instrumento. E a gente não é obrigada a tocar nenhum instrumento. Mas quando a gente está envolvido no ministério de louvor, você acaba tendo que aprender algumas coisas e continuar, porque isso é questão da excelência. Por mais que você não toque, mas você tem que entender, né? E mesmo que você não queira, não tem um instrumento específico para isso, mas você precisa entender do que você faz. Isso é muito importante, tá, irmãos? Então, a música na neurociência, benefícios. Eu estou tentando... Estou até meio cansado, que estou falando rápido. A música pode estimular diversas áreas do cérebro, como as relacionadas às emoções, memória, linguagem, controle motor. Música pode aumentar a flexibilidade mental e coesão social. A música pode ajudar a manter um ritmo constante do trabalho, estudo. Muito bom para quem tem TDAH e falta de foco, né? Mas são músicas específicas, tá, irmão? Não são qualquer música, não é qualquer música, não. A batida da música pode estimular o cérebro a manter um fluxo constante de energia e foco. A música pode ser uma ferramenta terapêutica para reabilitação em caso de distúrbios neurológicos e do neurodesenvolvimento. Isso muito nas clínicas, né? Em escolas. E a gente percebe também que alunos, né? E vindo um pouco para a minha área, alunos que crescem na igreja, ouvindo música, cantando em coral, tocando. Ontem mesmo tinha um aluno meu aqui, 2, né? Um ex-aluno e um aluno que é músico. E você percebe a facilidade até para apresentar um trabalho. Mesmo que ele seja preguiçosinho, mesmo que ele tire nota não tão boas assim, a facilidade que ele tem. Porque isso ajuda muito, né? Agora, mas por que a gente está falando de música, né? Por que a gente está falando de música agora no geral? A gente começou falando sobre a diferença de adoração e louvor, depois a questão do poder da música, e aí a gente vai chegar, né, na música congregacional. Mas antes disso, para resumir essa parte do poder da música, eu vou pedir para colocar um videozinho de poucos minutos. Acho que os irmãos já conhecem esse vídeo, mas vale a pena só para ilustrar o poder da música, tá? E essa aqui não é um louvor. Muito lindo, né, irmãos? O poder da música, né? E quem criou a música, né? Deus ama a música. A paciente que lembrou da coreografia toda de balé, eu me emociono com essas coisas, porque eu gosto muito, né, de quem gosta dessa parte. É difícil, né, não se emocionar. Ela morreu pouco tempo depois de ser filmada, mas ela lembrou, ela tinha Alzheimer, né, e esqueceu de muita coisa, de tudo, mas da música e coreografia que ela... Isso para mim, o pessoal que dança, né? A música e coreografia ficou.
Porque a música tem poder de mexer em lugares do cérebro que mais nenhuma outra situação, uma outra coisa vai mexer. Então, é muito forte isso. Por isso que Deus ama a música. Então, nós vamos entrar agora na música como forma de louvor e adoração no templo. Amém? Eu estava lendo um livrinho, não consegui acabar de ler, né? Que é Louvor no Templo, que se chama, é o título do livro. E diz assim, eu vou ler umas 2 partes dele aqui. Tanto a música em particular, como a arte em geral, dança, né? E pintura, desenho, escultura, tem a propriedade de identificar um povo, uma nação, contando sua história, escrevendo sua memória em cores e sons, traços e passos, gingas e balanços. É por isso que cantamos, é por isso que tocamos e é por isso que dançamos. Amém? E o que acontece, né? Como que começou a questão do louvor, da música na igreja? Durante a Idade Média, no Renascimento, a igreja cristã ela foi fundamental nessa questão da popularização da música para as massas, porque muita gente não era alfabetizada. E o que eles fizeram, né? O louvor congregacional, a música comunitária, ajudava para aprender a palavra na questão social, ajudava com melodias e letras, né? Então, isso é uma tradição religiosa. Isso surgiu lá na Idade Média, no Renascimento. Então, eles pegavam as pessoas, assim, vamos colocar músicas comunitárias, né, congregacional, porque isso vai ajudar na aprendizagem da Bíblia, das letras, vai ajudar a gravar, e as pessoas vão se sentir bem, porque nós já vimos tanto poder que tem a música, né? E aí, foi dessa maneira. A música ensina. Então, através da música, nós podemos decorar, aprender a expressar a Bíblia, a palavra de Deus. A gente vê crianças na igreja, que são criadas nas igrejas. Se eu perguntar aqui, aos adultos que foram criados na igreja, as musiquinhas bíblicas da classinha, quantas pessoas sabem muitas músicas e sabem histórias por conta das músicas mesmo que cantavam lá na classinha, né? A gente sabe, música de Noé, música de... né, várias músicas. E não esquece, né? Não esquece. No Velho Testamento, em Êxodo 15, de 1 a 18, vemos o povo cantar após o livramento do Mar Vermelho e a destruição do exército de Faraó. Esse cântico primitivo foi acompanhado de instrumentos musicais e dança. Outro exemplo está em Crônicas 15, 16. E disse Davi aos chefes dos levitas, que constituísse de seus irmãos cantores, para que com instrumentos musicais, com alaúdes, harpas, símbolos se fizesse ouvir, levantando a voz com alegria. Um outro texto do livro, Louvor no Templo, a música tinha importância fundamental de culto, mais do que o adorno do culto, a música era o próprio culto. Então aí eu vou entrar numa polêmicazinha, rapidinho, mas é só rapidinho. Às vezes a gente fala assim, né? Agora chegou o momento principal do culto, que é a palavra. Né? E a música, que é a palavra cantada, que pode ser uma palavra cantada. Na música, a gente também no louvor tem libertação, tem cura, do diabo tem que fugir, né? Será que o culto só começa quando começa a palavra? O culto tem que vir de casa, né? Na verdade. Quando a gente chega e fala assim, que culto enjoado, não foi do jeito que eu queria. Na verdade, você veio prestar culto. O culto quem tem que fazer é você, né? A gente que tem que prestar o culto. Se o culto não foi tão bom assim, de repente a gente também não está prestando um culto tão bom assim, né? Porque depende muito da gente, é um serviço. É a questão sacerdotal. Então, às vezes tem gente que fala assim, eu estou assistindo o jogo aqui, mas pelo menos eu consegui pegar a palavra. Pelo menos, né? Então, gente, a gente tem que ter cuidado, porque toda parte do culto é importante. É toda parte do culto. Quando você chega aqui, que a gente começa a cantar e a louvar e adorar, né? E aí você vai começar a louvar com expressões físicas, né? Que a gente vai ver mais para frente, já está prestando culto, né? Então, a gente tem que ter cuidado,
Porque por muito tempo a gente fala assim, vão tocando aí para juntar a galera, para ir subindo. Vai, começa um louvor aí, para negócio para ficar, né? Isso aí a gente tem também na música secular, né? Que é para a alma, para o corpo. E eu nem vou entrar nessa questão de música secular e sacra, porque isso aí é muito polêmico e é uma outra situação, né? Parabéns para você, é secular, né? Música de time é secular, né? Então, se a gente for entrar nisso, a gente não consegue sair daqui. Mas a gente precisa entender que a música tem poder e principalmente quando ela é de Deus. Aí ninguém segura. Aí a gente tem que ter a consciência de que alguma coisa no mundo espiritual vai acontecer. Então, a gente também tem a palavra cantada, né? A gente está até deixando de cantar um pouco alguns salmos, porque antigamente... Vou até perguntar aqui, estou tentando correr, mas vou perguntar aqui. Um salmo aí cantado, os mais antigos. Cantai ao Senhor um cântico novo. Alguém conhece esse louvor? Pode cantar, pastor. Estava pensando em outro. Qual que você pensou? Eu pensei nela. Qual salmo é esse? Hã? Então tem vários. Se eu for perguntar aqui, os mais antigos vão lembrar. Qual é o 46? Alguém mais lembra de um salmo cantado aí? Bater. Celebrai a Deus. Tem esse aí também. Apresentai-vos a Ele com canto, né? São como os montes de Sião, né? E também não é só salmo, não. Tem muitos louvores do Novo Testamento. Tem muitos louvores. E tem músicas que às vezes não fala a palavra claramente, mas faz referência, né? Às vezes você pega lá, como o pastor ontem falou, que o pessoal critica o worship, né? Que acha muito fácil de tocar, que não é bem assim, né? Ele falou sobre isso. As letras também, né? Aquela música... Colossenses, de suas linhas de amor, ela é tão profunda, que às vezes fica difícil até de alguém entender o que está cantando, né? Enfim, a música pode ser a palavra de Deus cantada, amém? Então aqui eu ia ler, eu não sei se vai dar tempo, mas eu ia ler o Salmo 98. Mas antes de ler o Salmo 98, vou falar um pouquinho dos levitas naquela época, né? Que os levitas, que não somos nós, tá? Os levitas foram responsáveis pela música no templo. Eles passaram a ser olhados como uma elite de músicos no templo. Só que depois, né, do primeiro contingente que retornou do cativeiro, 539 a.C., eles não só cantavam, não. Eles passaram a fazer tudo. Limpar o templo, guardavam os portões, tomava conta dos instrumentos, tocava e cantava no templo. E assim, hoje, nós não somos da tribo de Levi, né? Nós não somos levitas, né? A gente é da nova aliança, né? E nós somos adoradores, e o nosso serviço, nosso sacerdócio, é adorar e prestarmos sacrifício de louvor. E como eu falei, independe de como você está se sentindo. O louvor não é para você, é para Deus, né? Então, mas eu não gosto de fazer isso, mas ele gosta, né? Eu não gosto, mas ele gosta. Então não é muito para você. Aliás, não é nem um pouco para você, né? Para nós. É para Deus. Amém? Eu só vou ler aqui rapidinho. Eu acho que vai dar tempo. Vai dar tempo. Fiquei preocupada com a hora, irmãos. Salmo 98. Se puder botar ali, tá? O Salmos 98. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque fez maravilhas, e a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a salvação. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos dos gentios. Lembrou-se da sua benignidade, da sua verdade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra foram a salvação do nosso Deus. Exultai no Senhor toda a terra, exclamai e alegrai-vos de prazer e cantai louvores. Cantai louvores ao Senhor com a harpa e a voz do canto, com trombetas e som de cornetas. Exultai perante a face do Senhor do Rei. Brame o mar e sua plenitude, o mundo e os que nele habitam.
Os rios batam as palmas, regozijem-se também as montanhas, perante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, com justiça julgará o mundo e o povo com equidade. Amém? Quase todos os verbos aí no imperativo, todos, né? Imperativo, todo mundo que já estudou aqui, já sabe que é uma ordem, um pedido. Então está mandando, né? Ou está pedindo, né? Cantai louvores ao Senhor, é para cantar, né? Amém? E aí o cântico de louvor e adoração em nossos dias. Deus mudou? A sua forma de querer ser louvado mudou? Não, né? Deus não mudou. Ele não é diferente do passado. Existem algumas formas de louvar a Deus, porque na Bíblia nós vimos que tem, né, louvores de guerra, louvores que tirar o sofrimento psicológico, vários tipos de música, né? E aí também Deus não mudou. E aí a gente vai entrar em como o louvor congregacional deve ser. A primeira coisa, feito com dedicação e cuidado. Lá em Jeremias 48:10 diz: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Você pode não ser um músico maravilhoso, ter a voz maravilhosa, mas você tem que fazer o seu melhor. E veja bem, não é o meu melhor, não é o melhor de Carla, não é o seu melhor, né? Cada um vai ter uma maneira de fazer o seu melhor. Se você não está dando tudo de si, então tem que pensar. Mas às vezes a pessoa fala assim, mas o negócio está desafinado, está esquisito. Mas talvez a pessoa esteja dando o seu melhor, né? Talvez também ela esteja no lugar errado, isso pode acontecer. Mas ela pode estar dando o seu melhor e não ser como o seu melhor que você imagina. Porque às vezes o seu melhor, aquilo maravilhoso que você faz, aí Deus vai falar assim, não é seu melhor não. É muito bom, mas não é o seu melhor. Tem diferença, né? Tem gente que o melhor dele é a bailarina dançando, como é que é o nome dessa cisne aí do lago, né? Então, às vezes é o melhor dela, ela era muito boa, mas às vezes o melhor de quem tá começando é um pouquinho diferente, né? Detão e Érica, né? Tem essas experiências aí, alguém que está entrando na dança, alguém que já está há muito tempo, alguém que entra, mas... Aí você fala assim, tem que falar assim, acho que não é esse ministério, não. É difícil, né? Mas eles têm paciência, eles estão indo, né, com as pessoas, porque tem gente que pensa que eu sou aqui, vai experimentando, né? Vai experimentando, né? Enfim, mas é isso, o melhor da pessoa não é o melhor da outra, né? Agora, eu falei, né, que tem que ser com dedicação e cuidado. Tiago 4,17 diz assim: portanto, pense nisto, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Uma vez a gente tinha uma outra banda, né, outro ministério, que era o Blessed. Luiz Felipe não está aí não, porque ele tem ciúme quando a gente fala. Vai falar do guitarrista do Blessed, assim que ele fala. Mas não é, a gente tinha a banda, né, que era uma banda boa, né? Juninho fazia parte. Não, aqui só tem você. Juninho, meu irmão era o líder, era ele, Anderson, eu, não tem mais ninguém, né? Acho que não. E aí, estava uma situação, uma confusão, a gente tava eu e Fabrício, que era baixista, sentado ali. Aí, negócio engraçado, estranho, veio na minha mente assim, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Fabrício, pega lá agora, você sabe fazer, vai lá e faz. Ele levantou e foi. Eu não lembro a situação que estava acontecendo aqui, a gente não estava ministrando na hora, mas eu falei com ele assim, ele foi, porque ele sabia fazer bem feito. Então a gente tem que ter cuidado com isso, porque se você sabe fazer o bem, aí eu vou falar de qualquer ministério, né? Não estou falando de música, mas... E não faz, você está cometendo pecado, não é só quem faz o mal, não. Tá? Quem sabe fazer o bem não faz, tá? Então, eu vou entrar aqui, antes disso, o som ambiente deve estar agradável, os instrumentos afinados e as vozes afinadas. O pastor já deu a aula domingo, que ele fez aquela reunião. Eu nem vou falar muito sobre isso, porque ele falou tudo que eu ia falar, né? Ele falou sobre a questão do som agradável, e a gente sabe que nós temos 5 sentidos, e a música pode ser uma música de Deus, maravilhosa. Se atrapalhar esses 5 sentidos aí, você perde um pouco a conexão.
E quem não entende de música fica incomodado com alguma coisa que não sabe o que é. Então, isso é muito sério. É muito sério, o pastor já falou isso tudo aqui, né? Ele falou também da questão da empatia com os idosos. A gente está falando de música alta demais, ou baixinha também demais, que ninguém consegue escutar nada. Os ruídos, aquele ruído que vai lá dentro, né? Tem gente que tem problema, tem que botar papel higiênico, igual meu pai bota. Algodão, papel higiênico, porque não consegue. Que a gente tem que entender que tem crianças. Aí tem gente que fala assim: não, meu filho está acostumado, já cresceu na igreja, fica do lado da bateria, ele dorme, que é uma beleza. Aí o médico já falou que ele dá pequenos desmaios, ele não dorme, ele está desmaiado. Porque é verdade, porque o som incomoda tanto que ele dá pequenos desmaios. Ele não está dormindo na paz ali, não. Uma pessoa me contou esses dias aí que tem uma criança que quando o louvor começa, não é nessa igreja aqui não, mas na igreja menorzinha, é tão alto que a criança se urina todinha, todas as vezes que começa o louvor. É uma situação difícil. E autistas também, né, gente? Eu tenho aluno que tem que usar abafador porque não aguento o barulho da sala, nenhum. Você imagina você botar aqui dentro pessoas de todas as questões. Tem autista que adora um barulho, agora dançar, mas tem uns que... né? Tem uma música tocando aí. É aqui? Então, ama... Eu falei, pensei que era aqui. Ama um barulhinho, mas tem gente que não consegue nem levantar a mão e adorar porque fica perturbado, não dá. Entendeu? E isso não é falta de espiritualidade. O pastor já falou, muito bem falado, né? Enfim. E devemos cantar a palavra. A música tem o poder de ensinar, através de suas letras, podemos aprender, eu já falei sobre isso. E a música também serve para profetizar. Só que só dá para profetizar se a gente conhecer a palavra. Se não conhecer, não tem como profetizar, fica difícil, né? Na vida do irmão. Amém? Então, eu corri um pouco aqui, porque eu quero... Essa parte aqui eu vou falar um pouquinho... não está grande não, mas eu vou falar um pouquinho mais devagar, né? Lembra que a gente falou que o louvor é a parte física, é a expressão física? Dançar, cantar, declamar, bradar. Então, existem algumas maneiras que Deus quer ser louvado. E eu vou retornar a dizer, os verbos estão no imperativo. Não está perguntando se você quer adorar assim, não. Está mandando você adorar assim. Talvez com o seu temperamento, uns vão pular, vão gritar, outros vão pular um pouquinho mais baixo, mas vai ter que pular, entendeu? Às vezes um vai bater palma com força e o outro com um negocinho. Às vezes um vai levantar as duas mãos muito e o outro só vai fazer assim, mas tem que levantar. Porque está assim, ó. Ele deseja ser louvado com o levantar das nossas mãos. Salmos 134, 2. Levantai as vossas mãos no santuário e bendizer o Senhor. Estou pegando um versículo só de cada, tá? Tem um monte. Ele deseja ser louvado com palmas. Batei palmas todos os povos. Cantai a Deus com voz de triunfo. Salmos 47. Essa aqui eu botei 2. Batam palmas os rios e juntos cantem de alegria os montes. Salmos 98, 8. Ele deseja ser louvado com o dobrar dos nossos joelhos. Romanos 14, 11. Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. Ele deseja ser louvado com danças. Salmos 149. Louve o seu nome com dança. Cante-lhe o seu louvor com tamborim e harpa. Ah, mas eu sou sem ritmo. Mas aí vou fazer igual o pastor, eu esqueci o nome dele. É Bravo, o sobrenome Bravo. Fábio Bravo, né? Anderson Bravo. Não. É Fábio Bravo. Eu não sei dançar, problema seu, porque ele está mandando dançar. Não sei como é que você vai dançar, se você vai fazer só assim, eu não sei, às vezes só assim, né? Mas isso aí não é questão, porque está mandando. Ele deseja ser louvado com instrumentos e cânticos. Salmos 154. Louvo com tamborim a dança. Louvai com instrumentos de cordas e com órgãos. Ele deseja ser louvado com bandeiras e estandardes. Salmos 25. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda a todos os teus pedidos.
Bandeira executam o mundo espiritual a entrada de um exército. Fincam-se bandeiras marcando território. Então, às vezes, numa coreografia, tem gente, né, que usa bandeira, né, e está louvando a Deus. Às vezes a pessoa não entende. O que está fazendo aquele pano assim, ou aquela bandeira? Não estou entendendo nada. É louvor, com bandeiras, estandardes, né? Aí, e por último aqui, ele deseja ser louvado com brados. Né? O nosso nome do ministério é brado. Isaías 12:6. Exultem e gritem de alegria, ó moradores de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de vocês. Ah, mas eu não consigo gritar. Eu, por muito tempo, fiquei com um problema sério de voz, né? Fiquei até sem dar aula durante um ano, com pólipo, fenda, e aí também é um testemunho de cura. Eu fiz pouco tempo fono, teria que operar e tal, mas eu fui curada, amém? Glória a Deus. E para eu estar aqui seria algo impossível, porque a dor que eu sentia no corpo inteiro, não era aqui não, não é rouquidão não, é dor mesmo. E nessa época, eu não ia dar grito, né? Eu poderia dar um gritinho, né? Nem gritinho eu podia, mas podia fazer um negócio mais ameno, né? Então, como eu falei, todos os versos no imperativo. 7 tipos de louvor na Bíblia, palavras que foram trazidas como louvor. Aí são, eu vou falar aqui, né, em hebraico aqui, mas são palavras simples. Olha que coisa interessante, isso aqui eu pesquisei e eu não sabia disso aqui. Foi esse pastor, esse ministro de louvor, ele é esposa, o nome dele é Fábio Bravo. Mas depois eu ouvi em outras também que fala sobre isso. Então, a primeira palavra, tolda. Tolda significa louvor de gratidão. É levantar a mão em forma de concha. Assim, ó. Isso é o louvor tolda. Iada é o louvor de reverência, de rendição. Como uma criança estendendo as mãos para o colo do pai. Assim. Alguém louva assim? Ou, né? Se a criança for pequenininha, né? Ou a raiz, mas o pai, né? Ou a raiz da palavra também significa atirando flecha, tá? Esse louvor iada. Louvor zamar, louvar com instrumentos produzindo melodias. Pode produzir uma melodia aí, digna. Pode. Louvar os instrumentos produzindo melodias. Que os músicos devem saber o tipo de louvor que Deus quer naquele momento. Acho que é isso aí mesmo, que Deus quer. Sensibilidade, intimidade com o Pai. Tem que estar sensível, né? Porque senão não acontece o derramar, né? Tecilar. Esse aqui nós vamos fazer uma experiência depois. Tomara que dê tempo, não sei. Cântico espontâneo. Quem faz cântico espontâneo aqui? A gente não tem costume. Um faz. Ó. Quem mais? Só 1, 2, 3. Aí, ó. Edmilson, Carla, Antônia. É difícil, né? Aleph. Amém, Aleph? É difícil, né? Agora estou me emocionando. Chega um momento que eu não sei o que acontece. A gente... faz igual o pastor, está ficando velho, né? Aí se emociona. Esse tecilar, esse cântico espontâneo. É liberar a música que está no nosso espírito. Não pense em uma música, cante uma música. Seria uma música vindo do seu coração, da sua mente, e Deus dando. Não é composição musical, né? Mas é uma expressão de louvor e adoração. Salmo 43 fala assim: pois o novo cântico na minha boca, o hino de louvor ao nosso Deus. Salmos 96:1 diz: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra. Cântico novo, né? Colocar na boca um louvor ao nosso Deus. Quinta expressão, baraque, é ajoelhar, bendizer e saudar. Shabá, grito de júbilo. Bradai ao Senhor todas as terras. Salmo 101. E por último, a sétima, halal,
Eu não sei se tem alguém aqui que adora dessa maneira. Porque quando aparecem esses versículos no original, aparecem essas palavras. O louvor não aparece igual em todos os versículos. Ele aparece de maneira diferente. E esse Salmos 35, 18, diz assim: eu te darei graças na grande assembleia, no meio da grande multidão te louvarei. Esse louvor aqui é halal. Esse halal é a raiz de aleluia. Agir como louco, entre aspas, né? Explosão de entusiasmo. São todos juntos. O levantar das mãos, o dançar, o aplaudir. Alguém louva assim, com tudo junto? Louva como louco? Talvez aqui na nossa igreja, não sei. Não sei se nós temos, mas existem pessoas que adoram a Deus dessa maneira aqui, halal. E muitas vezes são assim até criticadas, né? Ridicularizadas, mas é tudo com decência e ordem, mas aqui na Bíblia fala desse louvor, né? Amém? E nós chegamos por último, como atingir as águas profundas, já que o tema, né, é esse, águas profundas. A resposta está em Efésios 5, 18, 21. Pode colocar ali, por favor, Efésios capítulo 5, versículos do 18 a 21. Está assim: não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Quando fala assim, ó, enchei-vos, no 5, no 18, enchei-vos do Espírito. Ele não está falando que o Espírito que vai encher, está falando que nós que temos que nos encher do Espírito. Enchei-vos, enchei você, né, do Espírito. E como que vai fazer isso? Mas ele não está em nós? Ele está ou não está em nós? Onde que está o Espírito Santo? Está dentro, né? E aí o que a gente tem que fazer? O restante já diz: cantar, salmodiar, cantar um cântico novo, sendo grato, louvor de gratidão, tendo comunhão uns com os outros, porque Deus habita na comunhão, entendendo o nosso sacerdócio, entendendo o poder da concordância, entendendo quem Ele é e como Ele gosta de ser louvado. E para o ministro de louvor, seja cantor e músico, nós não podemos empurrar a pessoa na água profunda, né? No rio profundo. Chega lá e empurra para ver se ele nada. Você tem que conduzir a pessoa até que ela pegue confiança em você e mergulhe no fundo. Porque às vezes a gente vem, né, ou outras pessoas já com nível, né, de espiritualidade que já tem o seu secreto, e aí a pessoa vem e já começa no profundo, mas aí vem aquela irmã, né, que apanhou do marido, vem aquele adolescente que se acha o pior de tudo, vem aquele homem que está desempregado e ele não consegue mergulhar na água profunda de cara, né? Então você precisa ter todo um preparo. E aí entra a questão da empatia, né? A gente tem que ter muita sensibilidade para isso, né? E não é no nosso tempo, é no tempo dele. A gente precisa entender que é horizontal, né? A horizontalidade da cruz e verticalidade. É com o irmão também, né? E para encerrar, nós vamos ler o Salmo 100, que resume bastante tudo o que a gente falou, né? Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com o som da trombeta, louvai-o com saltério e a harpa. Louvai-o, e hoje em dia, né, nossa cultura, com guitarra, com bateria, com piano, né? Louvai-o com tamborim e dança. Louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Vamos fazer isso agora, irmãos? Louvar ao Senhor? Vamos ficar de pé?
E eu gostaria de desafiar, né, os irmãos aí. Vamos tentar louvar a Deus com um cântico espontâneo, com louvor tecilar. O que vocês acham? Será que a gente consegue? Vamos falar para Deus o que está no nosso coração. Vamos colocar as palavras de amor no nosso para Deus. Você tenta, né? Você não precisa ser um compositor famoso. Você pode cantar aquilo que está no seu coração e o que está na sua mente. E depois nós vamos entrar no louvor conhecido. Vamos? Ele vai dar aí uma base aí. Os irmãos podem começar a adorar a Deus. Pode dizer que Ele é lindo, que Ele é majestoso, que nós o adoramos na beleza da santidade dEle. Coloque em melodia. Pode ser desafinado mesmo, irmão. Pode louvar a Deus, coloque aí. Adore a Deus. Você que nunca cantou, começa a cantar agora, amém? Adore a Ele, fale em palavras de expressão. Fale do fundo do seu coração, feche os seus olhos, não pense em quem está do seu lado, na sua frente, atrás. Você pode louvar ao Senhor com essa adoração, esse louvor tecilar, amém? Abra a boca, irmão, porque se não abrir a boca, Deus não enche, amém? Abre a tua boca e a tal encherei. É um versículo bíblico. Abra a tua boca e eu a encherei. Aleluia, cante a Ele. Palavras de louvor, de expressão. Vamos treinar, irmãos, que no céu não vamos parar de adorar, não. Esse é o momento que você dá. Melhor é dar do que receber. Aleluia. Pode perder a vergonha, pode adorar a Deus. Abre a tua boca. Você pode continuar cantando o seu cântico espontâneo também, tá? Ele é um novo cântico ao que se acende. Pode ajoelhar, pode bater palma, pode levantar as mãos, pode dançar. Nós temos dançarinos aí, amém? Vamos dançar, hein? Fazer parte de grupo coreográfico. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Esses louvores são para todos nós, santos.
criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Irmãos, vamos dançar, vamos levantar as mãos, vamos adorar. É uma ordem dele, não é nossa não. Está vestido do arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória. louvores, honra e glória, força e poder para sempre. Ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Aleluias. és tudo para mim e eu te adorarei. Aleluias. Ele é maravilhado, ele é exaltado. Maravilhado, exaltado. Maravilhado, extasiado. Extasiado. Eu fico a ouvir teu nome. Mais uma vez, maravilhado, extasiado. Maravilhado, Extasiado, eu fico a ouvir Jesus, aleluias. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tu, E eu te adoro, Santo, Santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Dá vazão, irmão. Enchei-vos do Espírito. Criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto Louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Louva a Deus aí, Cauã. Santo, 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 louve aí Deus no som. Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Obrigado por esse momento de louvor e adoração, Senhor. Senhor, obrigada, Senhor. Porque, Senhor, essa conferência foi uma bênção, está sendo uma bênção, Senhor. Te agradecemos por tudo que o Senhor faz. Porque tudo que o Senhor faz é perfeito.
Carla. Aleluia. Carla está com o joelho inchado, né? Mas nós estamos num... Você consegue vir aqui, não? Ela vai terminar, né? Quer que leve o microfone para você? Ela deve ter algumas palavras, né? Porque ontem ela já falou, né? Como que Deus tem feito, né? E